Oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero que estejam todas bem, eu estou bem também e aqui para mais um vídeo nesse canal. E no vídeo de hoje eu vim finalmente reagir às minhas fotos da transição capilar, porque eu nunca fiz isso e como vocês aqui no canal estão sempre me salvando, comentaram isso também em um dos meus vídeos e eu já vim correndo gravar e falar um pouquinho pra vocês. Bom, gente, eu não tenho muitas fotos de todo o meu processo, que durou 1 ano e 4 meses no total, porque eu tinha um outro celular e como esse celular apagou de vez, as fotos também foi com ele. Então eu consegui salvar pouquíssimas fotos das que eu tirei daquele celular. Enfim, então por isso eu não tenho muito. Mas eu acho que as que eu vou mostrar aqui pra vocês são as essenciais, assim, porque eu consigo lembrar do que eu passei através delas, né? Naquele período que eu estava passando, aliás. De acordo com as fotos, então eu vou trazer pra vocês, e além de falar como que foi, né, cada processo, eu também vou dar alguma dica de alguma coisa que possa ajudar. Então, antes de eu começar a mostrar pra vocês essas fotos, eu já peço pra você se inscrever aqui no canal se você não for inscrito, deixar já o seu gostei, porque isso ajuda muito, e também compartilhar esse vídeo com alguém que esteja passando pela transição capilar, ou que quer começar a transição e não sabe como. Manda esse vídeo pra essa pessoa e bora lá ver essas fotos. Eu vou vir um pouquinho pra cá, porque eu vou colocar as fotos nesse canto aqui pra vocês verem bem, né? E nada mais justo do que começar com as fotos de como era o meu cabelo antes da transição capilar, né, gente? Que era assim, o meu cabelo alisado era extremamente grande, vinha até a cintura e tal, sempre falei isso pra vocês. Eu me senti extremamente linda com o cabelo cacheado, extremamente linda com meu cabelo alisado, acho lindas as minhas fotos, ainda me sinto bonita de cabelo alisado, né, quando eu vejo as fotos, da mesma forma que eu me sinto muito linda hoje com o meu cabelo natural. Então, eu não voltaria a alisar, simplesmente só por achar o meu cabelo bonito, mas eu sempre amei o meu cabelo alisado, sempre gostei muito dele, sempre cuidei dele como eu cuido do meu cabelo hoje, enfim, mas só pra mostrar pra vocês como ele era bem grandão e tal, e eu precisava, sabe, gente, por cuidar bem dele, por saber que tinha química e tal. E essa era eu de cabelo alisado, meu cabelo era perfeito pra mim, assim, eu achava lindo. E, enfim, mas foi uma fase da minha vida, né? E aí, gente, eu tenho essas fotos aqui, que é bem do comecinho da minha transição capilar. Acho que eu tinha 2 meses de transição, praticamente. E aí, uma coisa que eu fazia muito é ficar ansiosa pelo cabelo crescer. Então, todos os dias, literalmente todos os dias, eu fazia fotos da minha raiz. Eu ficava olhando no espelho pra ver se já tinha crescido 1 centímetro a mais, se já tinha mais um cacho se formando. E isso era chato, era ruim ficar fazendo isso, porque eu sabia que meu cabelo não ia crescer do dia pra noite rápido como eu queria que ele crescesse, sabe? Como eu ficava tentando ver se ele tinha crescido. Então isso me gerava ansiedade, o que me fazia não pensar em desistir, mas me deixava triste de alguma forma. Então um conselho que eu dou pra você, se você tiver na transição capilar e no início, é não ficar obcecado olhando a sua raiz a cada dia que passa, toda semana, tal. Vai cuidando do seu cabelo. Quando ele começar a desenvolver, você vai ver, porque vai ficar nítido, né? Ainda mais por causa das 2 texturas. Então não vale a pena, tipo assim, eu não desejo isso pra ninguém, gente, porque é sério, teve uma fase assim que eu tava bem doidona mesmo. Eu ia dormir à noite, às vezes eu pegava o celular com o flash, virava a cabeça assim e ficava tirando foto pra ver a minha raiz, se ela tava lá, entendeu? Se tava cacheando, será que já cresceu? E isso me incomodou bastante, e aí eu cheguei em uma fase, eu falei, não, eu preciso me desapegar disso, porque senão eu não vou viver a minha transição em paz e eu vou acabar desistindo, né? Mais cedo ou mais tarde. Aí foi o que eu fiz, parei de ficar obcecada por crescimento da raiz e comecei a investir nela, cuidar dela com tônico pra crescimento, essas coisas. E aí eu entrei nessa fase aqui, que aqui eu já estou no meu 4º mês de transição. Gente, eu sou uma pessoa que eu não fiquei tirando muita foto do meu processo, assim, de transição capilar. Eu gravava bastante pro Instagram, então hoje eu tenho as lembranças, mas é em vídeo. Enfim, e aí eu me arrependo disso. Então também, se você estiver na transição capilar, eu peço, fotografe, tire fotos do seu cabelo pra você ter uma recordação, pra você olhar pro que você passou, sabe? É muito legal, é muito bom. Eu já tinha me arrependido uma época de não ter tirado mais fotos, mas o que eu tenho aqui é o suficiente pra eu lembrar do meu processo e tá tudo bem. Enfim, nessa foto aí que eu mostrei pra vocês, eu tava no meu 4º mês, aí a raiz já tava começando a aparecer, que é quando a gente já vai correr pra fazer a progressiva, né? Que é de 3 em 3 meses, pelo menos a que eu fazia de 3 em 3 meses, então era quando eu já via o meu cabelo natural aparecendo, eu já ia correndo fazer. E aí, quando foi no 4º mês, eu já achei que meu cabelo tinha crescido bastante, mas eu já não tava mais apegada ao que eu falei anteriormente aí, né,
questão de ver meu cabelo crescendo. E eu tava super feliz, gente. Nossa, eu não finalizava o cabelo, mas eu sempre ficava fazendo vídeo penteando atrás, sabe? E olhando e tal, e apreciando e me imaginando. Foi muito, muito gostoso. Foto aqui. A primeira vez que eu, assim, foi na semana que eu decidi parar de alisar. Aí assim que eu decidi entrar pra transição capilar, na mesma semana eu fui numa loja aqui perto da minha casa procurar bigodinho, né, que eu já tinha visto sobre, gelatina, tudo pra fazer. E aí, minha filha, eu taquei gelatina no meu cabelo, passei muita, porque eu não sabia como que era, né, na parte alisada assim, e fiz o bigodinho, aí ficou nesse estado aqui que vocês estão vendo, gente. Eu ri demais esse dia, eu falei, por que eu não consigo e tal? E aí, aos poucos, eu fui aprendendo como que é de fato a texturização, como que tinha que fazer e tal. E foi muito legal ter aprendido, sabe? A lidar com o meu cabelo em qualquer fase que ele estivesse. Então, eu queria falar pra vocês também que todas as fotos que eu falar aqui, eu vou ter uma lição aqui pra dar, entendeu? Porque se tem uma pessoa que gosta de fazer isso, sou eu. Mas, enfim, se eu posso falar uma coisa pra vocês, é isso, que vocês vão aprendendo com o cabelo de vocês, então não adianta se desesperar, né? Eu posso vir aqui, gente, dar inúmeras dicas pra vocês que vai facilitar o processo. Porém, não tem como eu passar por vocês. É você mesmo que vai ter que passar pelo seu processo, saber como lidar no seu cabelo, saber cuidar dele, saber, enfim, entendeu? Então, tenha paciência e só vai fazendo, uma hora você consegue, que foi o que aconteceu comigo. E aí, gente, essa parte aqui agora, essas duas fotos, essa daqui você pode até ver que eu tô com uma carinha de cansada, que eu realmente estava. Já desse processo, eu tava pensando, como eu falo, em nenhuma fase da minha transição eu pensei em desistir, tá? Mas essa fase aqui eu já tava num desânimo muito grande, porque eu carreguei esse cabelo grande a transição inteira. Não pra mim, assim, de certa forma me ajudou, mas isso tem aqui em outro vídeo, né? As fases da transição capilar. E de outra forma me entristecia bastante também, porque eu não conseguia finalizar o meu cabelo, eu não finalizava o meu cabelo. E aí acabava virando ai, gente, olha, eu não gosto nem de lembrar. Ficava uma coisa assim que eu não conseguia entender. E aí eu achava que eu tava fazendo tudo errado, sabe? Que mesmo que eu estivesse hidratando, meu cabelo não tava respondendo. E aí eu comecei a ficar um pouco desesperada nessa fase. Do fato de eu não querer cortar era porque eu era apegada mesmo ao cabelo grande. Isso é uma coisa que eu sofri um pouco pra abandonar, era o comprimento do meu cabelo. Depois que hoje, né, olhando assim, lembrando, aliás, da minha transição capilar, eu vejo que o comprimento do meu cabelo me ajudou bastante, porque eu fazia texturização, me ajudou a prender meu cabelo quando eu quisesse. Mas também, hoje eu penso que talvez eu deveria ter cortado um pouquinho antes, tipo, aos poucos e cortando mais, sabe? Não ficar carregando aquele cabelão todo, a transição inteira. Enfim, mas já passou, né, gente? Aí eu vivi essa fase aqui, foi quando eu comecei a pensar em cortar o meu cabelo. Aí tem essas duas fotos também, que eu acho que já tava próximo de eu picar a tesoura nele, né? Eu tô acompanhando as fotos aqui pelo computador, porque é claro que não dá pra eu ver aqui agora, eu vou colocar elas na edição, tá? Acabei cortando o meu cabelo, eu decidi cortar o meu cabelo, assim, tirar metade dele, quando eu já tava com 1 ano de transição capilar, pra vocês terem noção. Eu fiquei 1 ano com o cabelo enorme pra lá e pra cá, porque eu não conseguia não me aceitar, que eu já tinha me aceitado desde o começo da transição, mas pra sair com as duas texturas, eu não conseguia. Aí eu já tava decidida, porque o meu cabelo começou a definir, né? Só que eu via que a parte lisa pesava muito e não deixava ele definir como ele queria. Então isso também dificultava de ver o tamanho que ele tava e o quanto ele encolhia. E aí eu falei, não, eu tenho que criar coragem pra cortar esse cabelo. Aí eu fiz 1 ano de transição capilar, né? 1 ano que eu tinha entrado pra transição. Eu falei, vai ser hoje, gente. E eu não falei nada no Instagram, como eu tava compartilhando todo o meu processo lá no Instagram, né? De transição. Inclusive, se você não me segue, vai lá me seguir, já vou deixar aqui, ó. Vai lá que eu sempre tô postando coisas sobre o meu cabelo, sobre a transição, sobre tudo isso. Enfim, como eu tava postando tudo, nesse dia eu não postei nada. Eu só acordei de manhã e falei, chega. Peguei a tesoura, eu lembro que eu prendi o meu cabelo, eu prendi ele e foi até difícil, aquele bolo de cabelo que eu não sabia nem como cortar, entendeu? Mas eu sabia que em qualquer hora eu ia ter que cortar tudo mesmo, então eu cortei de qualquer jeito. Cortei, gente, mais da metade do meu cabelo. Vou deixar a foto que deu segurando, né, o cabelinho e como eu fiquei depois. Gente, se vocês soubessem a sensação de liberdade, assim, que eu senti quando eu cortei a metade do meu cabelo, nem tinha feito BC ainda, mas só de eu ter vencido esse meu apego, né, com cabelo comprido, de achar que eu seria menos mulher com cabelo curto,
foi surreal. E aí eu comecei a sair com meu cabelo solto, mesmo com as duas texturas. Sabe, me desapeguei do medo que as pessoas iam achar. Então eu saía na rua mesmo com o cabelo solto ali, com as duas texturas. Coisa que pra mim era impossível de fazer, coisa que eu não conseguia fazer de jeito nenhum. Eu tava conseguindo fazer, então eu ter cortado meu cabelo foi uma liberdade, uma libertação muito grande. Eu fiquei muito feliz. Sempre tava tirando fotinhas novas com ele e tal. Comecei a finalizar meu cabelo de fato. Aí foi que entrou as finalizações. Eu comecei a aprender a finalizar o meu cabelo. Aí aqui nessa foto ele já tava finalizado. Eu já tava começando a entender ele. Só que no meio dessa fase também, com o cabelo já depois de cortar, né, a metade do meu cabelo, eu passei por isso aqui também, ó. Olha isso daqui. Gente, quando eu via isso, eu não entendia. Eu acho que aqui eu ainda não sabia finalizar direito, né? Porque pelo fato de eu ter passado um ano em transição, vendo meu cabelo crescer sem finalizar, né? Sem estimular os cachos, quando eu cortei era a mesma coisa, meio que não sabia, então eu tive que aprender. Teve esse dia aqui, ó, que era até, eu acho que era aniversário da minha irmã, e eu fui no aniversário dela, eu fui com o cabelo assim, foi a primeira vez que eu saí assim, que eu fiquei num ciclo de pessoas com cabelo com duas texturas, porque isso eu não conseguia, né, como eu já falei, enfim, e eu saí com ele desse jeito aqui, ainda tava com duas texturas, mas a maioria já era natural, e aqui eu já estava pensando, eu já tava com o BC marcado, aliás, porque a minha irmã fez aniversário em abril, e o meu BC também foi em abril, enfim. Então, eu já tava pra cortar o cabelo aqui. Só que, o que eu queria falar pra vocês, cheguei nessa parte. Eu havia esquecido que o nosso cabelo, ele encolhe, né? E aí, menina, eu fiz o Big Shop antes do tempo. Eu tinha marcado pra fazer com 2 anos de transição e cortei com 1 ano e 4 meses, porque eu já tava achando a minha raiz, nossa. Eu falei, gente, esse cabelo tá enorme, se eu cortar agora, enfim... E aí eu fui e cortei, gente, o meu cabelo. Não me arrependo, tá, de ter cortado. Eu me arrependi nos primeiros 10, 15 minutos que eu vi ele seco. Eu falei, o que que eu fiz da minha vida, meu Deus? Agora eu vou sofrer pra ter esse cabelo crescer de novo, tal. Já fiquei com medo de ficar naqueles sentimentos, né, dos primeiros meses de transição. E aí eu falei, não, tudo bem, pelo menos eu me livrei e tal. E aí foi uma coisa que eu fui trabalhando em mim e não fiquei muito tempo, assim, me castigando, né, me culpando, coisa assim, porque não ia adiantar, gente. O cabelo não ia voltar, né, a transição não ia voltar, então eu falei, agora já foi, agora é continuar cuidando pra ele crescer, mas foi muito gostoso viver tudo isso. A gente que passa pela transição, a gente sempre fala, né, que nunca é só sobre o cabelo, e realmente é verdade. O jeito que eu tô aqui hoje, gravando esse vídeo, gente, em outra época da minha vida, jamais eu teria coragem de estar com a minha orelha, assim, mostrando, com a minha testa, mostrando. Eram coisas que eu me privava de fazer, porque eu sabia que as pessoas zombavam disso, né. Então, a transição capilar é muito mais, não tem nada a ver com só tem a ver com o cabelo, é óbvio, mas é muito mais que isso, sabe? E aí pra vocês verem, ó, meu cabelo pós-BC ficou assim. Essa foto aqui foi na semana do BC, essa aqui também. Esse dia eu fiz uma maquiagem e tal, e gente, isso me ajudava muito, né? Quando eu tava na transição, que eu queria me sentir um pouquinho mais bonita, queria colocar, tipo, quando eu tava mal de autoestima, sabe? E agora, esse cabelo, não sei o que. Então eu ia lá, passava uma maquiagem, colocava uns acessórios, pra ter outras coisas pra olhar também, pra não ficar só presa vendo meu cabelo naquela situação, né? Então eu me arrumava, mesmo que eu fosse ficar em casa, eu me arrumava, não tava nem aí, pra poder tirar umas fotos, pra poder sair um pouco daquilo, né? Essas duas texturas, ai, como eu sou feia, ai, que não sei o que. Às vezes eu acho que a maioria das pessoas desistem por causa disso, de ficar o tempo todo se olhando pro cabelo e se julgando, assim. Mas é o que eu sempre falo pra vocês, sempre vou falar, não tem como eu falar outra coisa. Pra cada um pode ser individual, mas depende muito da forma que você olhar pra você mesmo. Então, se você começar, às vezes, direcionar o seu olhar pra outras coisas, a não ser o seu cabelo, porque se você ficar o tempo todo se criticando na frente do espelho, você não vai, de onde você vai tirar força, né? Se você mesmo se colocar pra baixo. Enfim, e nesse período vão ser poucas as pessoas que vão vir falar, nossa, que lindo que tá o seu cabelo, né? Então você mesmo tem que falar, não, é só um processo, não, vai passar, como qualquer outra fase na vida, né, gente? Então, como eu falei pra vocês, eu não tenho muitas fotos, mas eu acho que essas aqui que eu mostrei foram as essenciais, né?
Fui muito feliz, gente, durante a transição capilar. Sinto muita falta da transição, pra vocês terem noção. Muito gostoso ter passado pela transição. Eu sou muito, assim, grata a mim mesma por ter me dado essa oportunidade de ter conhecido, né, dado a oportunidade pro meu cabelo natural viver novamente. E também tenho muito orgulho disso, sabe? Através disso eu comecei a trabalhar com a internet, através disso eu conheci pessoas também que passaram pela mesma coisa que eu, através disso eu consigo ajudar outras pessoas a se aceitar e tal, e isso é uma coisa muito boa, muito legal, eu gosto muito de fazer parte, né, do mundo cacheado, do mundo do cabelo natural e tal, é outra coisa, é muito bom de fato. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e das fotos que eu trouxe aqui pra vocês. Aqui no canal tem mais vídeos também sobre transição capilar. Eu conto a minha história, como foi que eu comecei, os meus porquês. Então se você quiser assistir, é só dar uma olhadinha aqui no canal que você vai encontrar, tá? Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.